Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é dia 3 de novembro de 2020 e o Conecta News inicia sua transmissão, levando até você os principais fatos que se tornam notícia nesse último feriadão de finados. E ao meu lado, o bom dia para ele que está bem vivo, Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, terça-feira, 3 de novembro de 2020. Hoje, dia do cabeleireiro e também dia da instituição do direito e voto da mulher, que foi criado em 1930. A previsão do tempo para esta terça-feira é de sol. O dia amanheceu com 9 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 22 graus. Neste momento, o céu com nuvens e está fazendo 16 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de terça-feira. Começamos pela economia. O preço da carne do porco sobe até 50% e o milho e soja seriam os vilões. E pela agricultura, as cooperativas de colheita do Paraná vão fechar o ano com um faturamento recorde em 2020. E pelas notícias do mundo, o Reino Unido decreta lockdown por um mês após novos casos de coronavírus. E pela política, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebe alta após ser internado por conta de infecção do coronavírus. E pela atualidade, por que há tantos grupos neonazistas em Santa Catarina? E pelo esporte, o destaque é que Pedro Henrique retorna ao Internacional após um mês afastado e torce por uma chance no time de Eduardo Cudê. E pelas notícias do Estado, o mapa definitivo do distanciamento controlado volta a ficar todo laranja na 26ª rodada. E pela Serra e pelo Planalto, a programação do Sonho de Natal em Canela é suspensa após recomendação do Ministério Público. E pelas notícias da nossa região. Há 3 anos, Escolas de Nova Prata desenvolve projeto de educação fiscal. E nós começamos então pela economia, trazendo os principais destaques nessa manhã, que promete ter um dia bastante agitado no mercado financeiro por conta das eleições presidenciais norte-americanas. E como foi o fechamento da semana, Beto? Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 17 minutos. Começamos pelo portal Infomoney. A Ibovespa tem pior semana desde março e fecha outubro em queda, após chegar a subir 7,7% no mês. E o dólar cai a R$ 5,73. O Ibovespa fechou em queda na sexta-feira e consolidou um recuo de 0,69% em outubro, mês no qual o índice chegou a subir 7,73%, batendo nos 101.917 pontos. Na semana, o Ibovespa caiu 7,22%, em seu pior desempenho desde o período entre 16 e 20 de março. E agora o destaque pela conta do dólar. Ele teve uma queda na sexta-feira, mas fecha o mês de outubro numa alta superior a 2% em relação ao mesmo período do mês anterior. A moeda norte-americana na sexta-feira recuou 0,49%, fechando a cotação acima dos 5,73, nos números mais altos desde o mês de maio, fazendo com que o Banco Central fizesse um novo leilão em apenas 3 dias, em que foram vendidos mais de 787 milhões de dólares. E aí, Bovespa também, como o Beto repetiu, teve o seu pior desempenho, e agora o dólar aí em 5,73. E pelo portal UOL, o preço da carne de porco sobe até 50%, e o milho e soja seriam os vilões. E além do arroz, o óleo e a carne bovina, um outro produto entra na lista de aumentos em 2020, a carne de porco. Segundo o setor, a elevação do custo de produção e as exportações para a China fizeram o preço subir até 50% em alguns locais do país pesquisados. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa aponta que o custo de produção do porco vivo subiu 38% de outubro do ano passado para outubro deste ano, e o valor de R$ 3,90 o quilo, agora está em R$ 5,37 o quilo. O motivo, segundo o órgão, é o alto valor do milho e da soja, principais fontes de alimentação dos animais.
E pelo portal Money Times, o Fundo Monetário Internacional diz que apoio fiscal maior é desejável para o Brasil em 2021 e cita repriorização das despesas. O Fundo Monetário Internacional fez um alerta na última segunda-feira, dia de ontem, que a crise do coronavírus não terminou, afirmando que a concessão de apoio maior do que foi projetado no ano que vem é desejável para o Brasil, mas citou uma nova priorização de despesas como medida a ser tomada nos países com espaço fiscal restrito. Sabe o que quer dizer tudo isso, Beto? Conte-nos, Thiago. É que o Fundo Monetário Internacional avisou, a crise do coronavírus não acabou. Com a segunda onda europeia, a gente pode estar sujeito a novos lockdowns no mundo inteiro. E o que ele quer dizer quando um apoio maior fiscal no Brasil é desejado? Ele quer dizer que as políticas adotadas no Brasil nesse ano pode ser que sejam postas em ação no ano que vem para manter a roda da economia girando. Contudo, se deve repriorizar as despesas, o que quer dizer fazer um exercício interno. O que vai acontecer na circunstância brasileira? Se uma segunda onda do coronavírus se confirmar para o começo do ano que vem com a ausência de uma vacina de imunização, pode ser que o governo tenha que romper o teto de gastos e com isso vai contar com ajuda externa para equilibrar as suas contas fiscais. Aqueles papéis que existem a vida inteira e que influenciam a rota do comportamento econômico, mas que na vida do cidadão comum pouca diferença fazem. Em segundo o portal Estúdio FM, a Petrobras anuncia queda de 5% no preço da gasolina nas refinarias. A Petrobras anunciou aos seus clientes que o litro da gasolina vendida em suas refinarias vai ficar 5% mais barato a partir do sábado, dia 31. Esta é a segunda queda de preço do combustível na semana. A primeira foi na segunda-feira, dia 26, também de 5%. O preço do combustível vai cair 0,0829 nas refinarias, conforme informação da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Bicom, obtida pela Broadcast Sistema de Notícias Tempo Real do Grupo Estado. E agora uma informação pelo CNN Business. A Ford vende sua fábrica em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O anúncio foi feito no último sábado, dia 31, e a Ford Motor Company informou que fechou a venda de uma de suas fábricas no Brasil para a empresa de construção e logística Construtora São José e para a gestora de ativos Fran Capital, sem informar o valor. Um acordo anterior para vender São Bernardo do Campo e a fábrica da Ford Fiesta quanto de ônibus para a Caoa fracassou no ano passado. Então agora uma empresa de construção e um fundo de gestão de ativos adquirem a fábrica da Ford em São Bernardo do Campo. E agora vamos para as notícias da agricultura. Segundo o Jornal do Comércio, a redução de abate de frango vai pressionar o preço no varejo. O setor avícola gaúcho planeja reduzir a produção de frangos em 10% aqui no Rio Grande do Sul, para compensar a elevação dos custos dos insumos para as criações. A medida, que foi definida quarta-feira, segundo a Associação Gaúcha de Avicultura, pode resultar em reajustes de preços aos consumidores nos últimos meses deste ano. E no portal Notícias Agrícolas, de acordo com o CPEA, o milho subiu 30% no mês de outubro e vai manter essa perspectiva de altas até o final do ano. A projeção para o ano de 2021 é de preços menores do que os atuais, mas ainda em patamares elevados. E segundo o portal Canal Rural, cooperativas do Paraná vão fechar 2020 com faturamento recorde de 100 bilhões de reais. Segundo um planejamento iniciado no ano de 2015, batizado PRC 100, está muito próximo de se realizar. A meta proposta pelo sistema CEPAR, Organização das Cooperativas do Paraná, era ousada, saltar de um faturamento de 50 bilhões de reais anuais para 100 bilhões de reais. Um enorme desafio, levando-se em conta o atual momento econômico e os impactos da pandemia em todo o planeta. Mas nem o novo coronavírus foi capaz de barrar o crescimento do cooperativismo. A entidade prevê que no novo recorde será batido oficialmente no fim deste ano. A partir de 2021, um ano de planejamento deve ser em busca de um marco de 200
bilhões de reais. E com um oferecimento de Kiron Centro Cultural, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado, tá na Roda Pneus do Auto Center mais completo da região, a Dilnet Telecom, Unimed Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet, as informações do mercado financeiro. Vamos para o câmbio. O dólar fechou a R$ 5,73 na sexta-feira. O euro a R$ 6,68. A libra, R$ 7,43. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 178,00 e mínimo R$ 156,50. O milho máximo R$ 70,50 e mínimo R$ 68,00. Pelo preço do arroz, o máximo R$ 122,50 e mínimo também R$ 122,50. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 260,00 e mínimo R$ 247,00. Para a arroba da vaca, máximo R$ 250,00 e mínimo R$ 237,00. E os encerramentos do mercado financeiro. Ibovespa na última sexta-feira, queda de 2,72%. Dow Jones no dia de ontem, alta de 1,60% e Nasdaq alta de 0,42%. Nesse momento, as bolsas europeias operam em alta e os movimentos já encerrados no Oriente. Tóquio, no Japão, alta de 1,39% e a chinesa Xangai, alta de 1,42%. E agora quem está pronta para trazer as informações da chamada externa é Monalise Canali, que está na companhia de Matheus Lamaison. Matheus, que hoje está de aniversário, Beto. Então, um feliz aniversário e um bom começo de semana de trabalho para vocês. Parabéns para o Matheus. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Isso mesmo, hoje o nosso cinegrafista aqui está de aniversário. Já vou repassar os parabéns a ele e, claro, muitos anos de vida e muito sucesso, né, na carreira, que siga sempre sendo esse ótimo profissional. Então, Thiago, Beto, hoje a gente traz as informações sobre o nosso núcleo de jornalismo. Inicia essa manhã de terça-feira, né, com cara de segunda, um feriadinho ontem, já no mês de novembro, 3 de novembro. Hoje, então, Beto e Thiago, nós traremos uma reportagem para vocês sobre a história da ponte Ernesto Dornelles, aqui da nossa região, do município, que há uma ponte que faz divisa entre Veranópolis e Bento Gonçalves. É uma ponte, a ponte conhecida como Ponte do Rio das Antas, né? Muito conhecida aqui por todos nós, e que talvez a maioria dos telespectadores não saibam sobre a história dela, mas é muito interessante, e na sequência a gente estará contando essa história para vocês então. Além disso, nós vamos te apresentar a sala Snuslen, lá da PASP, no município de Paraí, uma nova sala com diversas terapias que são para te ajudar, né? Para ajudar as pessoas especiais que fazem parte da PASP. Uma sala muito interessante que envolve diversas áreas e que também estaremos apresentando ela para você. Na sequência, estaremos ao vivo com a Suzy, do cartório eleitoral, porque hoje é instituído o direito de voto da mulher. Então, a gente vai falar sobre a importância do voto da mulher e também, mais ou menos, quantas eleitoras existem aqui em nosso município e na comarca que abrange toda a região do cartório eleitoral. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês e lembra sempre que esse link externo tem apoio de Kiron Centro Cultural. Muito obrigado pelas informações, Monalise. Um feliz aniversário para o Matheus, que é um excelente profissional e um grande colega que nós temos aqui na Conecta Mais. E agora, Beto, vamos com os principais destaques internacionais. Isso mesmo, Thiago. E lembrando mais uma vez, parabéns, Matheus, pelo seu aniversário. E começamos pelo portal da CNN Brasil. Em busca de recuperação econômica, a região norte e rica da Europa gasta bastante. Com a pandemia, tem afastado qualquer conversa sobre austeridade. A Europa começou a gastar suas economias para sair da recessão e recuperar alguma aparência de normalidade. Embora o total de desembolsado para o desafio chegue a trilhões de euros, ele mascara profundas diferenças entre tamanho e tipo de ajuda entre os países. Em resumo, a região norte rica consegue sustentar partes essenciais da economia com dinheiro que nunca será devolvido, enquanto o sul mais pobre depende mais de alívios de curto prazo, na forma de empréstimos e também isenção temporária
de impostos. E agora uma notícia que sacudiu o mundo no último final de semana. Isso porque o Reino Unido decretou um lockdown de 1 mês após a alta de novos casos. E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou o segundo lockdown nacional depois que a Terra da Rainha atingiu 1 milhão de casos de Covid. Estabelecimentos comerciais não essenciais ficarão fechados durante 1 mês. Isso se aplica a serviços de lazer e entretenimento, além de bares e restaurantes, com exceção da entrega. Ao contrário do primeiro bloqueio, faculdades e escolas permanecerão abertas, a construção civil e a indústria também funcionará. E o lockdown começa nessa próxima quinta-feira, dia 5, e se estenderá até o dia 2 de dezembro. E ainda falando sobre o Reino Unido, segundo o portal G1, o Reino Unido inicia a revisão acelerada da vacina contra o Covid-19 feita pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. Segundo a farmacêutica AstraZeneca, informou no domingo que a Agência Regulatória de Produtos de Saúde e Remédios do Reino Unido iniciou a revisão acelerada da vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. Segundo a revisão, os órgãos revisores são capazes de verificar dados clínicos em tempo real e dialogar com farmacêuticas sobre o processo de produção e testes para acelerar o processo de aprovação. O objetivo é agilizar as avaliações de remédios ou vacinas promissores durante a emergência de saúde pública. E agora falando da Alemanha, Angela Merkel diz que dezembro será mais tolerável se o lockdown funcionar também na Alemanha. Novas medidas foram informadas pelo governo alemão e a chanceler disse em entrevista coletiva que se as pessoas respeitarem as restrições nas próximas 4 semanas para conter a disseminação do vírus, teremos condições de um dezembro mais tolerável. A Alemanha ainda está longe do fim da pandemia, de acordo com Merkel, acrescentando que os alemães terão que limitar o contato entre si durante os meses de inverno, falou a chanceler na sua última declaração, de acordo com o portal CNN. E segundo o portal G1, o Vaticano diz que declaração do Papa Francisco sobre a união civil gay não muda a posição da Igreja Católica. Segundo o Vaticano, confirmou que o Papa Francisco se posicionou favoravelmente à união civil entre pessoas do mesmo sexo do ponto de vista legal. No entanto, diz em nota da Santa Sé, divulgada na semana passada, as declarações foram tiradas de contexto e não mudam a posição da Igreja, que considera as relações homossexuais como pecado e não reconhece o casamento homoafetivo. E agora, Beto, um fato que aconteceu ontem em Lyon, na França, e fez com que o governo francês emitisse alerta de segurança. Desculpe, foi no último sábado. É que ontem nós tivemos um outro caso que nós vamos levar, foi em Viena, na Áustria. Mas no último sábado, um padre da igreja ortodoxa foi baleado e a França despertou aí o alerta de segurança. Isso aconteceu no último sábado, de acordo também com a agência de notícias Reuters. O incidente aconteceu em uma igreja no centro da cidade de Lyon. Testemunhas disseram que era a igreja ortodoxa grega. E fontes da polícia disseram também que o suspeito pelos tiros em Lyon foi preso em uma loja de kebab, que é um popular aí prato servido na cidade, e colocado sob custódia. Não houve a confirmação de que este acusado foi o responsável. E a polícia também não confirmou se está buscando por uma pessoa. Isso foi no sábado. E também falando na França, né, segundo o portal da Deutsche Welle, alunos franceses prestam homenagem ao professor decapitado. Alunos e professores de escolas de toda a França fizeram um minuto de silêncio na segunda-feira, ontem, em memória de Samuel Paty, o professor que foi decapitado em meados de outubro, após mostrar uma caricatura do profeta islâmico Maomé em sala de aula. Com a França em seu nível de segurança mais alto, cerca de 12 milhões de alunos voltaram às aulas após 2 semanas de férias e homenagearam o professor que foi morto na véspera do recesso. Os alunos franceses ficaram em silêncio exatamente às 11 horas da manhã. Estudantes e professores refletiram ainda sobre os direitos e deveres de uma democracia. E por falar em França, de acordo com o Canal Rural,
o FMI prevê uma contração do PIB francês em torno de 10% nesse ano de 2020. Essa foi a projeção liberada pelo Fundo Monetário Internacional, dizendo que no ano de 2021 a projeção é de crescimento de 5 a 6%, a depender da evolução da pandemia. E segundo o portal da CNN Brasil, a Dinamarca inicia obras de túnel submerso mais longo do mundo. Depois de mais de uma década de planejamento, as obras do túnel submerso mais longo do mundo começaram. Descendo até 40 metros abaixo do mar Báltico, o túnel Fehmarn Belt ligará a Dinamarca e a Alemanha, reduzindo o tempo de viagem quando for inaugurado em 2029. Com 18 quilômetros de extensão, o túnel é um dos maiores projetos da infraestrutura da Europa, com um orçamento de construção de mais de 7 bilhões de euros, ou 8,2 bilhões de dólares. E agora uma foto que ficou icônica no dia de ontem. Um trem foi salvo por uma escultura em Roterdã, na Alemanha. O acidente aconteceu no dia de ontem, o trem descarrilou e poderia ter caído de uma altura de 10 metros, mas uma escultura de baleia acabou segurando o vagão. Ninguém ficou ferido e, curiosamente, o nome da escultura é, abre aspas, salvo pela cauda da baleia, fecha aspas. Que coincidência, né, Beto? Muita coincidência. E agora, segundo o portal G1, tiroteios em Viena, na Áustria, deixam mortos e feridos. E o primeiro-ministro fala em ataque terrorista. Uma série de tiroteios que começou perto de uma sinagoga em Viena, capital da Áustria, matou 3 pessoas e deixou vários feridos ontem, segunda-feira, dia 2. Segundo a polícia local, um desses mortos era considerado suspeito. O primeiro-ministro austríaco, Sebastian Kurz, classificou a ação como um ataque terrorista. E agora, olha a prova de que o mundo está ficando de pernas pro ar. O último sábado era dia de Halloween, né? A popular comemoração do Dia das Bruxas, muito tradicional na América do Norte. E no Canadá, na cidade de Quebec, um jovem com roupas medievais e espada atacou e acabou matando 2 pessoas na noite de Halloween. Encarnou o personagem e acabou provocando uma tragédia que estragou as comemorações. Complicado isso, né, Chego? Segundo o portal da CNN Brasil, o exército da China é desafio de política externa para o próximo presidente dos Estados Unidos. A China foi um dos países, e outra a Rússia, citados no relatório do Pentágono de 2018 com a questão militar mais significativa para os Estados Unidos. 2 anos depois, esse desafio só cresceu. O programa de rápida modernização do governo chinês transformou suas forças armadas em uma verdadeira potência global, capaz de projetar confortavelmente por toda a região do Indo-Pacífico e também além. E agora, Beto, falando sobre as eleições norte-americanas, as atualizações, o dia oficial da votação é hoje, contudo, nós já temos até o momento mais de 90 milhões de votos antecipados contabilizados, o que é um recorde. E aí as projeções que nós surgiram no final de semana, nem no fim da campanha, Biden lidera no estado do Michigan e Wisconsin. Algumas pesquisas apontam que ele esteja à frente de Donald Trump e outras dizem que Trump vencerá. Mas na abertura dos mercados nesta manhã, o que está sendo temido mesmo pelos investidores é uma possível judicialização das eleições norte-americanas, porque no último final de semana, especialmente no dia de ontem, vários pedidos de anulação de votos de colégios eleitorais foram protocolados na Justiça, e isso traz insegurança ao pleito. E segundo o portal da Reuters, a votação antecipada nas eleições dos Estados Unidos chega a 90 milhões. Segundo, mais de 90 milhões de norte-americanos votaram na eleição presidencial dos Estados Unidos, de acordo com uma contagem do projeto Eleições dos Estados Unidos da Universidade da Flórida, no sábado, abrindo caminho para a maior taxa de participação em mais de um século. O ritmo recorde, cerca de 65% do comparecimento total de 2016, reflete o intenso interesse na votação, no qual o presidente Donald Trump, o republicano, enfrenta o candidato democrata Joe Biden. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial.
Na sequência, voltamos com as informações da política e da atualidade. Agora 8 horas 39 minutos. Conecta Mais TV. É muito nossa. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Eleições 2020. Debates, entrevistas, apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Dom Antônio é empório de carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. O seu crescimento, a sua estabilidade e a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Eleições 2020. Debate entre os candidatos de Nova Bassano. Convidados: Adagir Ranzan e Ivaldo Dalla Costa. Terça-feira, 3 de novembro, às 9 horas da noite, ao vivo. Apoio: Bebidas Bassano, especializada na venda de bebidas em geral e atendimento a eventos. Ariane da Mini Basso, psicóloga, fone 996645661, Nova Bassano. Pedim, desde 1986, a loja para toda a família em Nova Bassano. IVA Peças,
comércio de autopeças novas, usadas e serviços de instalação. Luniarte Imóveis sob medida. Qualidade e requinte para o seu ambiente. Ouro Fértil, fertilizantes. Concretizar Imóveis, concretizando sonhos. Fone 3273-2720, Nova Bassano. Suprema Seguros. Fique tranquilo, faça um Suprema Seguros. Restaurante Vivan, lugar aconchegante, com uma deliciosa comida caseira. Durante Materiais de Construção, Avenida Pinheiro Machado, 786, Nova Bassano. Barbearia Fios de Bigode, corte de cabelo, barba e bigode, em Nova Bassano. Doutora Adriana Sartori e Dr. Roberto Branker, especialistas em endodontia microscópica, implantodontia, prótese dentária e laser terapia. Alto Posto Durante, Nova Bassano. Eleições 2020. Conecta Mais TV é muito nossa. Retornando ao vivo para você o Conecta News, a sua central de notícia, a sua central de informação. E hoje, como você conferiu no tape do nosso intervalo comercial, os debates com os candidatos à Prefeitura de Nova Bassano, Adagir Ranzan e Ivaldo Dalla Costa, a partir das 21 horas, ao vivo, aqui na Conecta Mais, em todas as nossas plataformas. No YouTube, no Facebook, na homepage e no canal 8 da DIL TV Beto Guidini. Isso mesmo, Tiago. Agora são 8 horas e 47 minutos. A previsão do tempo para esta terça-feira é de sol. O dia amanheceu com 9 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 22 graus. Neste momento, fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações, agora vamos para a parte da política. Segundo o portal G1, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebe alta após 2 dias internado em Brasília. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu alta ontem pela manhã, manhã de domingo, em Brasília, com a Covid-19. Ele foi internado na sexta-feira, dia 30, depois de exames indicarem um quadro de desidratação. E segundo em nota divulgada pelo Ministério da Saúde, o ministro está bem e se recuperando do quadro. E também, Pazuello deixou o hospital e ficou internado por 2 dias e seguiu para o Hospital das Forças Armadas, também na capital federal. Conforme o Ministério da Saúde, o ministro permanecerá à noite no hospital apenas como medida preventiva. E agora, uma informação que vem aí do portal G1 na página de política. Rodrigo Maia diz que quem explode é o governo se a pauta de votações na Câmara não voltar a andar. Desde a semana passada, a paralisação provocada nas votações da Câmara dos Deputados envolve o comando da CMO e a eleição para a presidência da Casa no ano que vem. Maia concedeu entrevista ao jornal Valor Econômico e voltou a dar algumas alfinetadas no governo, dizendo que as ações do Poder Executivo estão paralisando o andamento da pauta da Câmara dos Deputados. E Maia voltou a dizer que não colocará em proposta de prorrogação a emenda constitucional do estado de calamidade pública,
a PEC do estado de guerra, que flexibilizou as regras fiscais dos gastos públicos. Ele também descartou a prorrogação do estado de calamidade para 1º de fevereiro, como foi vinculado por alguns parlamentares. Em segundo o portal Estúdio FM, o INSS inicia o pagamento de diferenças do auxílio doença. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, informou que iniciou o pagamento de diferenças nas antecipações do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio doença, que foram pagos até 2 de julho de 2020. O pagamento será feito porque alguns segurados têm direito a um benefício maior. E segundo o INSS, quem tiver direito ao pagamento da diferença receberá uma carta do órgão com todas as informações do recálculo. Quem tiver interesse também poderá checar se tem direito à diferença pelo site do aplicativo Meu INSS, além do telefone 185. E segundo o órgão, 497 mil segurados estão aptos a receber os valores. Em geral, devem ser contemplados pessoas que tiveram duração média do benefício de 32 dias e renda média de R$ 1.481,99. E agora informação pelo portal O Repórter. O eleitor tem até a próxima quinta-feira, dia 5, para solicitar a segunda via do título de eleitor. Para a emissão do documento, o cidadão deve estar quite com a Justiça Eleitoral. Então, caso você precise solicitar, compareça ao cartório responsável pela sua zona eleitoral. Lembrando que dentro de alguns minutos, Monalise Canali estará ao vivo do cartório eleitoral de Nova Prata, trazendo dúvidas e contando histórias. Em segundo o portal G1, Mourão contraria Bolsonaro e diz que o governo federal comprará vacina chinesa, abre aspas. Lógico que vai, fecha aspas. Segundo o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse em entrevista que o governo federal vai comprar a vacina do laboratório chinês Sinovac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, ligada ao governo de São Paulo. E lógico que vai, afirmou Mourão, contrariando o que o presidente Jair Bolsonaro tem dito sobre o tema. E também na entrevista, o vice reduziu a polêmica de que a vacina chinesa há uma briga política entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. E uma errata, Monalise estará no cartório eleitoral tirando dúvidas e não trazendo. As palavras começam com a mesma letra, mas tem um sentido bastante diferente. E pelo portal Olhar Digital, a informação é que o Butantan irá fretar 6 aviões para importar a matéria-prima para a produção da Coronavac. O Instituto aguarda a autorização chinesa para trazer o material. Os voos serão feitos de maneira separada ao longo de algumas semanas. Então, após receber a autorização da Aval, ou da Anvisa, o Instituto Butantan reservou 6 aviões para importar a matéria-prima da vacina chinesa. E segundo o portal Saúde do IG, a imunização contra o Covid-19 deve começar no primeiro trimestre de 2021. Diz a Fiocruz. A presidente da Fundação Nacional do Cruz, Fiocruz, a pesquisadora Nízia Trindade Lima, afirmou na manhã da segunda-feira que a produção da vacina contra a Covid-19 deve começar entre janeiro e fevereiro e que a imunização da população deve ser início ainda no primeiro trimestre do ano que vem. A Fiocruz vai fabricar a vacina na Universidade de Oxford pela biofarmacêutica AstraZeneca, quando ela for aprovada. E agora informação que também vem pelo portal CNN Brasil. A vacina de Oxford deve ser aplicada em dose única. As informações trazidas aí de que nós teremos uma aplicação só e a capacidade de entregar 220 milhões de doses fabricadas aí pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com Oxford. A previsão é que isso fique concluído até o final de 2021. E temos alguns prazos aí apontando para o primeiro trimestre de 2020, o início da vacinação no Brasil. E segundo o portal Estúdio FM, a proibição de radares escondidos nas vias entrou em vigor no domingo. Segundo, a partir do domingo, radares fixos e portáteis deverão ser precedidos de sinalização e não podem ficar escondidos nas vias. A resolução número 798, publicada em setembro pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, entrou em vigor.
Com a resolução, o CONTRAN, órgão vinculado ao Ministério da Infraestrutura, pretende privilegiar o caráter educativo em vez de mear o punitivo com suas fiscalizações ostensivas no trânsito. E agora uma questão que vem do Pantanal. Produtores de gado da região pantaneira reclamam das restrições ambientais e das leis que são aí cerceativas ao direito do cultivo do gado. A grande reclamação dos fazendeiros é que os órgãos ambientais não permitem a retirada de algumas espécies da vegetação consideradas invasoras pelos criadores de gado, como, por exemplo, o pombeiro. E na palavra João Lozano, que tem 2.000 cabeças de gado em mais de 7.000 hectares. Abre aspas. Ela destrói a beleza do campo, ela toma conta do nosso campo, fazendo com que as pastagens diminuam. Nós não queremos desmatar o Pantanal, nós queremos limpar o Pantanal, fecha aspas. Para o presidente da Associação e Fundação Ecotrópica, um manejo da terra sustentável é possível de ser feito no Pantanal. E agora nós vamos para as notícias da atualidade. Agora são 8 horas e 55 minutos. Segundo o portal G1, uma equipe da ENSC-TV é agredida em Florianópolis durante reportagem. Uma equipe do ENSC-TV, afiliada da Rede Globo em Santa Catarina, foi agredida na manhã da segunda-feira enquanto fazia uma reportagem. O caso ocorreu em frente a um posto salva-vidas na praia de Campeche, em Florianópolis. A equipe estava fazendo uma reportagem sobre fiscalizações na praia durante o feriado de finados, quando um grupo avançou sobre a repórter Bárbara Barbosa e o repórter cinematográfico Renato Soder. E agora uma informação que também vem de Santa Catarina pelo portal Deutsche Welle. Por que há tantos grupos neonazistas no estado catarinense? Um levantamento indica que o aumento de células extremistas de direita no estado tem a maior concentração desses grupos no país. Pesquisadores apontam a ligação com a valorização de identidade branca e de descendência europeia. O tema neonazismo veio à tona em Santa Catarina após a governadora Daniela Reiner ser questionada a partir do posicionamento de seu pai, Altair Reiner, que é conhecido no estado por suas posturas negacionistas em relação ao Holocausto. E isso destampou uma polêmica que ergueu aí que existem diversos grupos de extremos, comportamento extremo, que trazem aí em seu preceito essa sentença neonazista no estado de Santa Catarina. Volta e meia, a gente tem aí o retorno desse tipo de manchete em algum lugar, né, Beto? Isso mesmo. E agora uma notícia também que vem de Santa Catarina. Segundo o portal Estúdio FM, adolescentes de 13 e 15 anos são suspeitos de tentar matar família em Santa Catarina. Segundo um casal de adolescentes, são suspeitos de tentarem matar mãe, o padrasto e o irmão da garota em Itapuá, no litoral norte de Santa Catarina. Ela tem 13 anos e o namorado 15. O crime ocorreu na noite de sexta-feira por volta das 23 horas. Os bombeiros foram chamados para atender as 3 vítimas que foram esfaqueadas. Os adolescentes haviam fugido do local. E acionados pelos bombeiros, policiais militares foram até a casa e conseguiram conversar com a mãe da garota, uma mulher de 38 anos. Ela contou que os autores da tentativa de homicídio foram os adolescentes e a polícia começou as buscas em seguida pela região. Tem notícias que a gente gostaria de não dar, mas fica complicado deixar um fato desses passar, né, Beto? Um casal de adolescentes de 13 e de 15 anos suspeitos de tentarem assassinar a facadas a própria família em Santa Catarina. O mundo está mesmo numa situação bastante complicada. E pelo CNN Saúde, as doenças respiratórias aumentam em 10 capitais, segundo o estudo da Fiocruz. De acordo com a Fiocruz, a análise é referente ao período de 18 a 24 de outubro nas capitais brasileiras com o maior crescimento de casos de síndrome respiratória são Salvador, Aracaju, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Macapá e Maceió. E Salvador apresentou um crescimento superior a 95% dos números. E uma notícia que nos pegou de surpresa, né, Thiago? Segundo o portal Na Telinha, morreu Sean Connery, o eterno 007. Sean Connery, ator que eternizou o espião James Bond nos cinemas, morreu aos 90 anos no sábado, dia 31, segundo informações do site britânico BBC.
A notícia do falecimento foi confirmada pela família do escocês. Entretanto, não houve revelação do motivo da morte. Com uma carreira bem-sucedida, ele ganhou prêmios BAFTA, um Oscar e 3 Globos de Ouro. Connery foi escolhido pelo escritor Ian Fleming em 1908 a 1964 para interpretar James nas primeiras histórias do agente no cinema. O primeiro longa foi levado ao ar em 1962, tendo o título de Dr. No. Sean não era conhecido e o título de 007 só veio aparecer tempos depois. Muito bem, Sean Connery, ele que também foi responsável por estrear grandes filmes como O Nome da Rosa, Indiana Jones, A Liga Extraordinária, enfim, filmes memoráveis, um dos grandes atores que nos deixa. E um outro fato que aconteceu no feriadão, Tom Veiga, famosos lamentam a morte do ator e intérprete do Louro José. Ele que fazia o personagem icônico no programa apresentado por Ana Maria Braga, acabou tendo um óbito aí constatado por um AVC hemorrágico e acabou morrendo em casa. Agora, Louro José também se despede de 2020, Beto. Isso. E segundo o portal da BBC Brasil, abre aspas, geração digital, fecha aspas, porque pela primeira vez filhos têm QI inferior ao dos pais. Segundo o portal da BBC, simplesmente não há desculpa para o que estamos fazendo com os nossos filhos, como estamos colocando em risco o seu futuro e desenvolvimento. Alerta, especialista em entrevista a serviço de notícias do espanhol BBC. As evidências são palpáveis. Há muito tempo que os testes de QI têm apontado que as novas gerações são menos inteligentes que anteriores. E segundo... É uma informação interessante essa, né, Thiago? Exatamente, né? A gente tem aí esse fato geração digital, de né? que a gente vê muitas crianças sendo educadas a partir de smartphones e de tablets e outros aplicativos eletrônicos, e isso acaba se refletindo em um quociente de inteligência menor do que a geração que antecedeu, porque o esforço cerebral acaba sendo menor, tudo vem pronto. Aquela velha paradigma da calculadora, né, Beto? Se tu aprender a fazer contas na calculadora, não vai saber somar no papel. Isso se aplica a essa era digital que atinge a criação das crianças. E uma notícia da ciência que também tomou conta da internet nesse final de semana pelo portal Tecmundo: um reator britânico compacto produz plasma pela primeira vez. E qual é a diferença desse avanço? Assim como o Instituto Americano de Tecnologia de Massachusetts, que conseguiu avanços nas últimas semanas na área da fusão nuclear, o reator promovido aí pela Academia Atômica de Energia e Autoridade do Reino Unido conseguiu aí a sua primeira produção de plasma a partir do funcionamento de todos os componentes essenciais do reator. A fusão nuclear é um antigo sonho que existe aí, persegue os cientistas, porque novas formas de energia poderiam ser utilizadas e novos componentes poderiam ser feitos. As viagens espaciais se tornariam mais rápidas e o uso de uma bateria nuclear em um veículo, por exemplo, tornaria a vida útil dele eterna praticamente. É dessa forma que se busca uma maneira segura de desenvolver uma matriz energética a partir da fusão nuclear. E agora, com essa, falou sobre essa, a NASA apresenta uma coisa futurista também, né? Segundo Carlos do IG, o portal, a NASA mostra uma moto movida pelo vento, com turbinas nas rodas. Se alguém que estiver vivo por volta de 2050, poderá ver funcionando algo do tipo que a NASA acaba de mostrar. Projetado pelo engenheiro americano Simon Gittin, trata-se de um veículo de 2 rodas futuristas que vamos chamar de moto. Pelas imagens, conclui-se que o estilo adotado se aproxima do que se convencionou a classificar como café racer. E segundo, ainda se trata de um protótipo, mesmo assim, aparece estranho para os dias atuais, já que conta com tecnologias que não são comuns, pelo menos até que vivemos nos dias de hoje. Logo de cara, nota-se que a nossa moto não há pedais e o motor é movido pelo vento. Isso mesmo, nada de energia solar, a hidrogênio ou elétrica, mas pelo vento, Thiago. E agora uma informação que vem para a ciência brasileira. Neil deGrasse Tyson, o cientista pop aí da
internet, também dos documentários, divulga no Twitter uma carta à ciência brasileira. O astrofísico comenta o sucesso de Santos Dumont e da Embraer e afirma que a nossa ciência e tecnologia só vão avançar quando os brasileiros tiverem orgulho do conhecimento e da tecnologia produzida no país. E Tyson também fala que um dos grandes uma das grandes projetos que atuaram de forma proeminente foi o avião de Santos Dumont, destacando como a ciência brasileira se empenha. E a Embraer, que é uma das maiores empresas de tecnologia aérea do mundo, para ele demonstrar que a ciência brasileira produz bons frutos, sim, Beto. E agora uma coisa que está acontecendo realmente, segundo o portal Rádio Rock. Keith Richards detona, abre aspas, o novo rock, fecha aspas, feito nos dias de hoje. Segundo Keith Richards, guitarrista do Rolling Stones, tornou pública sua indiferença em relação à música produzida hoje em dia. Ele expressou seus pensamentos em uma nova entrevista. Quando questionado se estava ouvindo novas músicas do mundo do rock, Richards mandou o seguinte, abre aspas, não há rock and roll novo, é inútil, fecha aspas. E o representante dos Stones continuou, há grandes músicos e alguns grandes cantores e outras coisas. Infelizmente, para mim, a música, tudo foi sintetizado até a morte. Uma vez que você começa a sintetizar, você não está recebendo a coisa real. Muito bem, comentários de Keith Richards, sempre relembrados aqui enquanto ele for vivo, né? Porque já falaram que ele teria morrido há muito tempo atrás. Isso na década de 70, ele era uma das 5 pessoas sujeitas a morrer no Reino Unido e ele continua muito bem vivo aí na sua dieta baseada a Marlboro e café preto e uísque, mas ao alto dos seus 80 anos, a medicina tem muito que aprender com Keith Richards e a música também, porque a opinião dele é muito importante. Agora, Beto, para a gente encerrar esse bloco, a gente tem o Halloween, né? Agora, a geração que aí está, sexta-feira e sábado, crianças fantasiadas caminhando pelas ruas da cidade pedindo doces ou travessuras, mais um costume norte-americano que aporta no Brasil. Mas existe aí a Sociedade de Observadores do Saci, a SOACI, uma instituição fundada em 2003 que não quer deixar morrer a cultura do personagem mais tradicional do folclore brasileiro, o Saci Pererê. E o dia do Saci rivaliza também com o dia do Halloween. Então é uma tentativa, né, Beto, de contrariar essa forma americanizada de comemorar o dia 31 de outubro. E agora nós vamos por um breve intervalo. Na sequência, retornamos com o esporte e o estado do Rio Grande do Sul. Agora 9 horas 7 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Eu sou o Thiago Zilli. Eu sou a Sônia Reginato. Juntos vamos mediar os debates políticos da região na Conecta Mais.
O exercício pleno da democracia com informação qualificada. Os debates acontecem a partir do dia 26 de outubro, sempre às 21 horas. Esperamos vocês em todas as plataformas da Conecta Mais. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Dom Antônio, Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para você nesta manhã do dia 3 de novembro. E agora Beto Guidini traz a hora e a temperatura e na sequência Monalise Canali ao vivo do cartório eleitoral. Agora são 8 horas e 11 minutos. A previsão do tempo, né, Thiago? A previsão do tempo para esta terça-feira é de sol. O dia amanheceu a 9 graus e à tarde a temperatura pode chegar aos 22 graus. Neste momento fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E ela agora, Monalise Canali, Matheus Lamaison, diretamente do cartório eleitoral para falar sobre o voto das mulheres e outras informações importantes. Eleição que está chegando, não nesse final de semana, no outro já é dia de votação. Monalise, é com você. É isso mesmo, Thiago. E pensando justamente nesse período eleitoral e nessas datas importantes que comemoramos nesse período, como a instituição do direito do voto feminino, que aconteceu lá em 1930, nós fazemos essa chamada ao vivo, esse link externo, falando com a Suzy, ela que é chefe aqui do cartório eleitoral do município de Nova Prata, e vai conversar conosco, como tu bem disseste, Thiago, sobre a importância do voto feminino e comentar alguns dados sobre a nossa região, de mulheres eleitoras e também de candidatas nessa eleição. Bom dia, Suzy. Bom dia para você, bom dia para o pessoal que está vendo na TV Conecta. Bom, o movimento pelo voto feminino no Brasil, ele foi inspirado no movimento feminista da América do Norte e da Europa, né? Então, as sufragistas, né, que até é tema de filme, inspiraram as mulheres aqui no Brasil para lutar pelo direito ao voto. O Rio Grande do Norte, ele foi pioneiro nessa busca. Em 1927, no Rio Grande do Norte, houve uma lei que determinou que o voto era possível, era aberto para pessoas de ambos os sexos, homens e mulheres. Apesar disso, nessa época, só 19 mulheres se inscreveram como eleitoras, e só 15 dessas mulheres efetivamente votaram em 1927, e por questões formais, os votos dela não chegaram a ser computados na época. Então, a conquista do voto feminino é muito, muito recente no nosso país, né?
a primeira mulher que foi eleita no Brasil também foi no Rio Grande do Norte, também foi nessa mesma eleição de 1927. Com a escolha das mulheres constituintes em 1933, então, foi possível o voto feminino mais aberto. Mas o critério para as mulheres poderem votar na época era exercer cargo público remunerado. Então, um número muito restrito de mulheres podia votar em 1933. A conquista do voto feminino pleno é muito, muito recente. Em 1965 foi que todas as mulheres, adquiriram então o direito de votar. Então, para a gente ter uma ideia, 55 anos, né? Muitas pessoas que vivem hoje passaram pela fase, né, mulheres, de não poder votar e de não poder, pior, ser votadas, né. Hoje, dos eleitores do Brasil, que são 147 milhões, 77 milhões são mulheres, 52% do eleitorado do país são mulheres. Apesar desse eleitorado tão grande, em 2018, só 16% dos eleitos foram mulheres, desse total todo de eleitores, né? Aqui na região não é diferente, né? Em Nova Prata, por exemplo, nós temos 51% de eleitoras femininas, são 9.226 eleitoras. Desse universo, nós temos 30 candidatos, somente 30. E na região inteira não é diferente. André da Rocha, por exemplo, as eleitoras são 48%, 7 candidatas apenas. Em Guabiju, 47% de eleitoras, 681 do total, 6 candidatos. Nova Bassano, 49%, 3.434 eleitoras, 9 candidatos. Né? Protásio Alves, que é o nosso município com o menor eleitorado feminino, elas são 46%. Mas ainda assim, 6 candidatas também. Em São Jorge, mais de 50% são eleitoras, temos 7 candidatas no município. Vista Alegre, 47% de eleitoras, 8 candidatas apenas, né? Então a gente verifica, tanto tempo se passou, e o eleitorado feminino, apesar de ser maior no país inteiro, ainda representa um número insignificante de candidatas. E pior do que isso, né? As candidaturas femininas, elas existem por força de lei, né? A lei obriga que 30% das candidatas sejam mulheres. Infelizmente, muitas dessas candidatas são candidaturas de aparência, né? A candidata nem sequer faz campanha. Teve candidata na eleição passada que não tinha sequer santinho, né, na última eleição municipal. Então, apesar de todo esse caminho trilhado para a conquista dos direitos femininos, muito ainda precisa ser feito para que as mulheres tenham representatividade na política, né, para que as mulheres sejam candidatas e sejam eleitas também. Suzy, a gente nota que essa pandemia trouxe diversas mudanças, né? Agora, falando um pouco sobre o voto no dia da eleição, daí num geral, a gente percebe que tem aqui o voto com segurança e tudo mais por conta da pandemia. O que é que vai mudar nesse dia 15, que é na próxima semana? A principal mudança com relação à pandemia, né, não é uma mudança eleitoral, é uma mudança do reflexo, né, das nossas condições de saúde, é a possibilidade, então, das pessoas idosas votarem num horário separado. Vai funcionar da seguinte forma: das 7 da manhã até as 10 da manhã, os eleitores acima de 60 anos têm prioridade. Isso significa que as sessões vão estar abertas para eles. As outras pessoas que se dirigirem aos locais de votação vão precisar aguardar que esses eleitores votem, aguardar que esses eleitores saiam da sessão, para evitar que as pessoas idosas tenham contato, então, com um número maior de pessoas, em função, né, da sua condição de saúde, ou para evitar, então, que a pandemia se dissemine. A regra que vale para todas as pessoas: sem máscara, a pessoa não tem acesso aos locais de votação, né? Não é uma questão ideológica, como muitos dizem, né? É uma questão sanitária. Então, o uso da máscara, ele é sancionado por lei no país inteiro,
e no dia da eleição a pessoa não vai poder entrar no recinto das sessões de votação sem estar portando máscara. Distanciamento social também, né, porque nós sabemos que as sessões eleitorais agregam um número muito grande de pessoas, então evitar de ficar socializando nesse ambiente. Nós sabemos que as pessoas que votam na nossa sessão, são pessoas conhecidas, pessoas que a gente não vê há muito tempo, então nada de ficar querendo saber notícias, abraços, nesse dia, infelizmente, isso não vai ser possível. Então, manter o distanciamento social, manter os protocolos de segurança, o uso do álcool gel, se as pessoas puderem levar suas próprias canetas, para evitar de ter contato com material que outra pessoa já tenha manuseado. Certo. Então, nós vamos trazer diversas informações até o dia das eleições sobre como vai funcionar. De antemão, a gente agradece a Suzy pelas informações do voto feminino, que é muito importante, como a gente percebe. É grande, é a maioria, né? A maioria, tanto do país como no estado, da nossa cidade também. Então, mulheres, vamos fazer valer esse direito que nos foi concedido com tanta luta, né? E vamos fazer valer a nossa voz também. Beto, Thiago, a gente retorna com vocês e lembra sempre que esse link externo tem apoio da Kiron Centro Cultural. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, cursos de ginástica do cérebro, cursos da Cruzeiro do Sul, cursos superiores, dentre tantos outros que possam suprir com alguma das suas necessidades. Lembramos novamente que traremos diversas informações no decorrer da nossa programação sobre as eleições de 2020 e também hoje à noite a gente segue com os debates, desta vez com os candidatos do município de Nova Bassano a partir das 21 horas ao vivo. Beto e Thiago, agora sim retornamos com vocês. Muito obrigado, Monalise, muito obrigado, Suzy. Informações importantes do cartório eleitoral que nós vamos repassando aí na toada dos dias para você. E agora falando de esporte, porque no GP de Imola, Hamilton vence a prova, uma prova que foi bastante tumultuada e já pode faturar o heptacampeonato na próxima corrida. Bottas e Daniel Ricciardo fecharam o pódio e a Mercedes é campeã de construtores pela 7ª vez seguida. Então, informações aí da Fórmula 1, o GP de Imola, também conhecido como GP da Emília-Romanha. Isso mesmo, Thiago. Segundo o portal Globo Esporte, Pedro Henrique volta ao Inter após um mês e torce por mais chances com Codê. Pedro Henrique voltou a atuar pelo Inter mais de um mês após a sua última partida, na mesma Goiânia que foi titular na derrota por 1-0 para o Goiás pelo Brasileirão. O zagueiro iniciou o jogo aos 90 minutos da vitória por 2-1 sobre o Atlético de Goiás na quarta-feira passada no Estádio Olímpico, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E agora, pelo tricolor, o Grêmio admite negociação com Gaston Ramírez e crê em desfecho já nos próximos dias. O tricolor tenta a contratação em definitivo do meia que atualmente está no Sampdoria da Itália. Então, tentando trazer mais um reforço aí, um argentino que joga na Sampdoria. E agora nós vamos para as notícias do estado e começamos pelo portal PJ Litoral. Segundo o mapa definitivo de distanciamento controlado, volta a ficar todo laranja na 26ª rodada. O Gabinete da Crise deferiu ontem, segunda-feira, dia 2, o pedido de reconsideração enviado pela região de Santa Rosa, a única região preliminarmente classificada na bandeira vermelha, risco epidemiológico alto, no mapa divulgado na sexta-feira. Sendo assim, as 21 regiões estão em bandeira laranja, que é risco médio, na 26ª rodada do modelo de distanciamento controlado. E pelo Jornal do Comércio, a informação que nós recebemos é que o Rio Grande do Sul tem uma disparada no número de casos de internação por Covid-19. 2 dos 3 principais indicadores da pandemia, os números de novos casos e de internações em UTIs, pioraram na última semana no estado. Apenas o número de óbitos registrou uma diminuição no ritmo de aumento, mantendo-se, no entanto, em um platô alto. E segundo o portal Correio do Povo, Jornal do Comércio, os novos controladores eletrônicos começam a operar a partir de hoje, terça-feira, em Porto Alegre. Segundo
Os 25 novos controladores eletrônicos instalados na Prefeitura de Porto Alegre devem começar a fiscalização a partir de hoje, terça-feira. Os equipamentos com capacidade de leitura de placas vão monitorar o trânsito pelo sistema chamado OCR, Optical Character Recognition, que significa veículos em situação de furto ou roubo. E agora a informação que vem do portal O Repórter. O Cine, no estado do Rio Grande do Sul, oferece mais de 4.300 vagas de emprego. As agências no Cine em todo o estado contam atualmente com 4.330 oportunidades. Desse total, 68% não exige experiência e 28% também não exige escolaridade. Os maiores empregos as maiores vagas estão no setor de produção, comércio e varejista, motorista de caminhão, pedreiro e servente de obras. E segundo o portal Gaúcha ZH, em 50 dias o Grilo deu 400% mais, abre aspas, pulos, fecha aspas, em Porto Alegre. O transporte entre ciclos elétricos pelas viagens curtas pegou na capital. O Grilo, mobilidade e tecnologia, acaba de completar seu primeiro 100 dias em operação em Porto Alegre. Ele já planeja expandir o negócio e a expansão é motivada pelos bons números. Informação que vem aí do portal CNN, trazendo uma perspectiva para as eleições em Porto Alegre. De acordo com a pesquisa Real Time Big Data, Manuela Dávila lidera o primeiro turno com 27%. Isso é o que foi informado, seguida por Nelson Marquesan Júnior com 13%, José Fortunati com 12% e Sebastião Melo também com 12%. E segundo o portal Giro por Gravataí, a briga entre irmãos por Salgadinho leva jovem surdo para a cadeia em Gravataí. Um salgadinho foi motivo para a briga entre dois irmãos em Gravataí. Um jovem surdo se recusou a dar um salgadinho à irmã e agrediu ela. Levado à delegacia, o rapaz teve dificuldades para se comunicar, mesmo contando com a ajuda da mãe para tentar explicar o que ele falava. E uma informação que agora vem pelo Correio do Povo. Esse caso tu vai lembrar, Beto. Um delegado foi condenado a 6 anos de prisão por inventar um ritual satânico em uma investigação policial. Para a justiça, o delegado cometeu o crime de falsidade ideológica e corrupção ativa de testemunhas. Esse caso ocorreu entre 2017 e 2018, quando corpos de crianças foram achados esquartejados em Novo Hamburgo. De pronto, as investigações apontaram para uma suposta seita que praticava rituais satânicos. E o delegado, em coletivas de imprensa, diz que obteve essa pista através de iluminação divina. O caso foi desfeito e essa farsa da seita também, que acabou não existindo. Pessoas foram investigadas e expostas de maneira bastante esdrúxula na mídia e depois tudo não passava de uma farsa. As identidades das crianças até hoje não foram descobertas, mas não se houve ligação dos então suspeitos investigados pelo delegado, agora condenado, com o caso ocorrido. E segundo o portal EG Leal, bombeiros salvam um leão marinho na Barrinha, em São Lourenço do Sul. O ACBR, através do pelotão de bombeiros militares de São Lourenço do Sul, foi solicitado na manhã de ontem, dia 1º, para atender uma ocorrência de salvamento de animal na Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul. E, segundo o animal, um leão marinho, macho adulto, que vive no mar, o referido animal estava com ferimento no corpo e foi realizado contato com a FURC, CRAN e NEMA para auxiliar na ocorrência. Provavelmente o animal tenha vindo dos moles da Barra do Cassino do Rio Grande, onde vive uma colônia da espécie. E uma informação que vem de Lajeado. Um trio sai de um motel após gastar mais de R$ 1.500, sai sem pagar e realiza disparos de arma de fogo pelas ruas aí de Lajeado. O crime ocorreu por volta das 20 horas na rua Bento Rosa, na cidade de Lajeado. E segundo o portal Estúdio FM, um motorista se nega a parar em blitz e atropela o fiscal em Torres. Segundo, irritado com uma blitz sanitária promovida pela Prefeitura de Torres, no litoral norte, um motorista se negou a parar, acelerou e atropelou um dos fiscais que participavam da ação, que tinha como objetivo orientar a população para conter a pandemia do novo coronavírus. O caso ocorreu na manhã de sábado.
E agora, Beto, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com uma matéria especial sobre a Ponte do Rio das Antas para você. Agora são 9 horas e 29 minutos. Conecta Mais TV. É muito nossa. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Eleições 2020. Debate entre os candidatos de Nova Bassano. Convidados: Adagir Ranzan e Ivaldo Dalla Costa. Terça-feira, 3 de novembro, às 9 horas da noite, ao vivo. Apoio: Bebidas Bassano, especializada na venda de bebidas em geral e atendimento a eventos. Ariane da Mini Basso, psicóloga, fone 996645661, Nova Bassano. Pedim, desde 1986, a loja para toda a família em Nova Bassano. IVA Peças, comércio de autopeças novas, usadas e serviços de instalação. Luniarte Imóveis sob medida. Qualidade e requinte para o seu ambiente. Ouro Fértil, fertilizantes. Concretizar Imóveis, concretizando sonhos. Fone 3273-2720, Nova Bassano. Suprema Seguros. Fique tranquilo, faça um Suprema Seguros. Restaurante Vivan, lugar aconchegante, com uma deliciosa comida caseira. Durante Materiais de Construção, Avenida Pinheiro Machado, 786, Nova Bassano. Barbearia Fios de Bigode, corte de cabelo, barba e bigode, em Nova Bassano. Doutora Adriana Sartori e Dr. Roberto Branker, especialistas em endodontia microscópica, implantodontia, prótese dentária e laser terapia. Alto Posto Durante, Nova Bassano. Eleições 2020. Conecta Mais TV. É muito nossa. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco
e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Retornando para você nesse bloco Serra e Região, em uma matéria muito especial, contando com o apoio de Kiron Centro Cultural, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado, tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Adilnet Telecom, Unimed Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet para Nova Prata, Veranópolis e Guaporé. Agora 9 horas e 37 minutos. A previsão do tempo. A previsão do tempo para esta terça-feira é de sol. O dia amanheceu com 9 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 22 graus. Neste momento fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E Beto, uma matéria que foi destaque no nosso editorial do último final de semana. A programação do sonho de Natal em Canela é suspensa pela Prefeitura após sugestão do Ministério Público. Isso aconteceu porque nos dias 22 e 27 de outubro, o promotor de justiça Paulo Eduardo de Almeida Vieira realizou audiências com os secretários de Saúde e Turismo de Canela, tendo como pauta a realização dos eventos do sonho de Natal para a cidade. E após a conclusão que eles chegaram, o Ministério Público deu uma recomendação para que as festividades sejam suspensas para manter os protocolos de segurança sanitária. Agora nós temos uma matéria. A ponte Ernesto Dornelles, mais conhecida como a Ponte do Rio das Antas, tem uma rica história, além da importância óbvia do deslocamento que trouxe para a nossa região um grande desenvolvimento em todos os âmbitos. E a nossa equipe foi até a ponte e agora contam mais sobre a história desta ponte. Vamos conferir.
mora aqui na nossa região, você provavelmente já passou ou já ouviu falar da Ponte Ernesto Dornelles, mais conhecida como Ponte do Rio das Antas. Hoje a nossa reportagem te conta mais sobre essa história. Aí você vai me perguntar, Mona, por que é que você não está lá em cima nos arcos? Porque apesar de muito tentador e diversas pessoas terem coragem de fazer o trajeto por cima, não é indicado pelos órgãos que fiscalizam. Então, fica ligadinho que essa reportagem está só começando. Me lembro desde os primeiros pilares que começaram a construir dentro da água, da fundação, no meio do rio. Me lembro de tudo isso aí. Eu tinha 3 anos quando a primeira ponte caiu. A primeira ponte foi a Dantes Conceição, que era a companhia gaúcha que pegou para construir a ponte. Aí quando ela caiu a ponte e tal, aí não me lembro mais como é que foi, aí pegaram a Christiane Nielsen, companhia alemã, que construiu a ponte. Olha, ela caiu em 44 e ela ficou pronta em 52. Levaram 8 anos para fazer a ponte. Essa ponte ela trouxe bastante município para a região, toda a região, como é que se diz aqui, Veranópolis, Bento, Caxias, Garibaldi, toda a nossa região aqui. Essa ponte é um celeiro que nós temos aí, que é uma riqueza, né? Lá. Coisa muito boa. Aí eu ia seguindo. Meu pai trabalhava também aí, tem meus tios que trabalhavam, né? Nós morava aqui perto da balsa, tinha a balsa logo aqui na frente, né? Nós morava perto da balsa e nós tinha até hotel perto da balsa com lampiões a querosene na época, Casa de madeira, 2 andares, fazia comida para caminhoneiro, para isso, para aquilo, sabe como é que é? Tem histórias de gente que caiu, que se machucaram, gente que caiu e morreram, né? Mas não foi muita gente, não. Ela morreu mais na caída dela, né? Mas senão era muito bem cuidada, né? Muito bem. Aqui nós tinha balsa e nós morava o terreno, inclusive hoje o terreno aqui na ponte é nosso. E aonde tinha a travessia da balsa e continua sendo nosso ainda, que na época era do meu pai, né? A gente morava ali perto da balsa, né? E ficava como criança, o colégio era aqui perto da ponte. Na época acho que tinha uns 500 moradores que moravam aqui, era tudo no braço, o serviço da ponte era tudo braçal, né? Tinha luz, não tinha, mas tinha os geradores, né, que tocavam a luz, né? Concreto era feito tudo com bitorneira, não era com máquinas que nem hoje, né? Então era tudo feito no braço, né? Britadores aqui perto também, tudo era... Eu acho que tinha mais de 500 pessoas trabalhando aí, de um lado, do outro do rio, né? E gente... Não, é tudo construído aqui. Tinha carpintaria, marcenaria, tudo era construído aqui. Vinha os reboquinhos de madeira carregado, descarregava eles, fazia os andaimes, fazia a caixaria, fazia tudo que era para colocar na ponte é feito manualmente, tudo manualmente e levado na ponte, armado, armações, e, né? Para caixaria, para tudo era feito, né? Tudo feito aqui, tudo na mão de obra. Essa ponte é uma relíquia da nossa região aqui. Isso aí era uma das primeiras do mundo, agora eu acho, não sei se é a segunda ou terceira, falavam na época aí, igual essa aqui, né? Isso aí não tem fim, esse arco vai durar 1000 anos, eu acho, porque pode cair algum pedacinho da ponte ali que está pendurado, para cá e para lá, mas o arco, porque cada vez mais que ele vai, ele não tem maneira de cair, né? Isso aí não tem, ele é bem alto do rio, o rio também encheu, que nem esse ano ele encheu aí, levantou 20 e tantos metros, mas ele passa por meio dos arcos ali, não tem problema nenhum, não faz dano nenhum, né? Porque se não fosse os arcos, para sustentar a ponte nas enchentes que nem deu esse ano, é difícil, porque não é fácil, né? Porque os pilares para aguentar uma enchente não é fácil.
ela é oca por dentro. Ela deve ter, o arco deve ter uns 20 centímetros 25 centímetros de espessura a cada lado. Por cima, por lado, por baixo. Caminharia, eu acho que uma pessoa quase de pé do meio. Aqueles pesos como é que eu vou te dizer? Cada peso tem 3 tipos de peso ali, eu acho que 3 tipos. Cada peso sustenta o arco e a laje da ponte que é pendurada ali, mais ou menos um peso que ela tá. Cada ferro daquelas ali na ponte sustenta o peso aonde a ponte é pendurada no meio ali, por ali Então cada ferro daqueles lá sustenta um peso mais ou menos tantas toneladas, tantos, né? Nos pesos que tem do outro lado do rio lá. Bom, nós estamos então aqui na ponte do Rio das Antas, né, como ela é mais conhecida, popularmente conhecida, mas o nome oficial é Ponte Ernesto Dornelles. A Ponte Ernesto Dornelles é uma homenagem ao então governador do estado do Rio Grande do Sul, Ernesto Dornelles, que foi contemporâneo à inauguração dessa ponte. Ela foi inaugurada no dia 31 de agosto de 1952 e, além de ser um marco importante do nosso desenvolvimento econômico de toda a região, ela também foi considerada a maior ponte construída em concreto armado das Américas, naquela época, no ano de 1952, porque realmente era um projeto inovador, né? Esse projeto foi da segunda ponte que se tentou construir aqui no Rio das Antas. A primeira teve a sua queda em 1944 e é a atual ponte que a gente está aqui então fazendo essa filmagem. Ela começou a sua construção em 1948, findando em 1952. Como eu disse, ela é uma ponte em concreto armado e a construção dela chamava atenção porque ela foi construída com 2 arcos paralelos. Esse modelo de construção foi porque, para evitar que tivesse pilares de sustentação, fazendo com que o rio pudesse fluir, porque realmente aqui o Rio das Antas, em época de enchente, a água, o nível do rio se torna muito mais alto e a correnteza também. Por isso de se construir uma ponte sem pilares de sustentação. Então foi um projeto inovador para a época, né? Essa ponte ela tem 278 metros de comprimento por 9 metros de largura. Essa ponte ela tem, entre um arco a outro, na parte da estrutura de baixo, 186 metros de vão livre, facilitando assim, em épocas de cheia, então, para que a água escoe sem bater ou sem tocar na sua estrutura. Tanto que está aqui, né, esse ano que eu estou falando agora com vocês, então a ponte tem 68 anos, né, resistindo, e se a gente for buscar, né, ela resistiu muito, porque na época que ela foi concebida, que ela foi projetada, por aqui passavam caminhões muito menores. Hoje a gente vê os caminhões que passam, o peso, né, que até se fala, já foi limitada a pesagem de caminhões muito pesados para não poderem passar, porque realmente a nossa ponte tem quase 70 anos, né? E para nós, como eu disse, foi um marco importante do desenvolvimento regional, porque antes dela a passagem se fazia somente por balsa. E as balsas que passavam ou aqui bem próximo da ponte ou na parte do Passo Velho que fica um pouco abaixo, elas eram limitadas porque passavam poucos veículos por vez e também em épocas de muita chuva, muita cheia, muita correnteza, não podia ser feito. Então ela teve um significado muito grande para a nossa cidade e para toda a nossa região. E ela foi um orgulho da engenharia brasileira, tanto que ainda é utilizada como símbolo do DAER, né? O símbolo do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, porque realmente foi um projeto ousado, sendo a primeira do Brasil e a terceira do mundo construída com essa característica de arcos paralelos. E mesmo tendo falado para vocês, é uma ponte de concreto armado, se a gente olhar para esses arcos, né, eles têm a estrutura dele, que a impressão que nos dá é que eles são maciços, mas não, eles têm umas paredes que são de
concretos, até para não pesar muito, né? Que se for observar, poderia até caminhar uma pessoa por dentro do arco, porque foi feito justamente a caixa. Então essa estrutura de concreto armado foi um avanço. Foi um avanço para a época, né? Aqui foi utilizado muito ferro, muito cimento, muito material, né? A própria madeira para fazer as coisas. Aqui nessa região moravam muitas pessoas, os trabalhadores que ajudaram a construir essa ponte. Então, eu acredito que a história dela é muito bonita e deve ser mantida, preservada e contada, né? Para todas as pessoas que estão nos assistindo entenderem um pouco mais. Porque nós passamos aqui, quem passa diariamente, talvez não valorize tanto, porque é aquilo que está no nosso imaginário, a gente vê todo dia e acaba não... Mas observe quanta história não existe por trás desse atrativo que liga os municípios de Veranópolis com a cidade vizinha de Bento Gonçalves, que é o Rio das Antas, é a nossa divisa do município. E você acompanhou aí um pouco da história da icônica ponte Ernesto Dornelles entre Veranópolis e Bento Gonçalves, uma das obras de engenharia e arquitetura mais celebradas da região, uma das pontes suspensas de maior extensão no mundo. E seguindo aí com as informações agora da nossa região, pelo portal Estúdio FM, há 3 anos a Escola de Nova Prata desenvolve projeto de educação fiscal, com o objetivo de trabalhar o conceito e a prática de cidadania. Crianças e jovens têm acesso ao projeto Educação Fiscal desde 2017 e ele é desenvolvido pelo Grupo Municipal de Educação Fiscal de Nova Prata. E desde 2018, a Escola Guerino Somavila tem os projetos voltados nesta linha de ensino. Afinal, né, Beto, é importante que as crianças saiam da escola entendendo assuntos básicos como impostos, poupança e outros conceitos econômicos. E agora nós vamos aos boletins epidemiológicos da nossa região e começamos por Nova Prata. Confirmados casos ativos, 47 pessoas. Recuperados, 873. Óbitos, 7. Recuperação domiciliar, 43. Confirmados no hospital, 4 pessoas. Internações não residentes, não temos nenhuma. Aguardando resultados, 3 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 26, casos curados 25, casos ativos 1, exames realizados 294, casos suspeitos em isolamento domiciliar, no caso famílias, 1 pessoa. Pela cidade de Cotiporã, pacientes curados 85, pacientes ativos 8, total de casos confirmados, 93. Cotiporanenses estão em monitoramento, 30 pessoas. Pela cidade de André da Rocha, casos confirmados, 3 casos ativos. Casos em isolamento domiciliar, 7 pessoas. Casos confirmados, 42 pessoas. Casos curados, 39. Casos suspeitos, 1. Casos descartados, 69. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados, 499. Casos curados, 489. Casos negativos, 895. Casos hospitalizados, 1. Óbitos, 3. Casos em isolamento e monitorados, 45. Pela cidade de Veranópolis, casos confirmados, 543. Recuperados, 523. Casos negativos, 1.875. Óbitos, 5. Hospitalizados não temos nenhum. E pela cidade de Paraí, casos confirmados 491, curados 470, internações 1, óbitos 5 e em monitoramento 41 pessoas. Muito bem, Beto Guidini e os índices epidemiológicos da nossa região. Nós vamos nos despedindo de você, porque logo mais vem uma matéria especial sobre a Ascodef aqui em Nova Prata. Retornando amanhã, a partir das 8 horas da manhã, o Conecta News está de volta. Então, uma boa terça-feira, um bom começo de semana para você. Só retificando essa matéria de Paraí. Paraí? É da PASPES, Thiago. Então, segundo, agora são
9h53. A Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Paraí, a APASP, além de tudo o que oferecia para seus alunos, agora também conta com a sala de terapia Snosley. E agora nós vamos conferir e entender melhor sobre este assunto. O Conecta News volta amanhã, quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá. A Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Paraí, a APASP, preza pela qualidade e por sempre ter uma melhoria em tudo que é oferecido. Neste ano, foi investido na terapia Snosley e nesta reportagem vamos te apresentar um pouco mais sobre essa nova possibilidade. A Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Paraí e o Centro de Atendimento Educacional Especializado procuram investir em melhorias, em qualidade, em outras terapias, contribuindo com as terapias que já estão sendo ofertadas. E neste ano foi investido num grande diferencial, o Snosley. Snosley é um método que veio criado na Holanda na década de 1970. A ANSIP, que sua sede fica em Curitiba, Paraná, foi a entidade pioneira que trouxe este método para o Brasil. A nossa instituição conta com terapeutas capacitados nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicomotricidade e pedagogia. Na verdade, é a partir do processo de cognição que o ser humano ele procura desenvolver suas capacidades intelectuais e emocionais. Isto é, linguagem, pensamento, raciocínio, capacidade de compreensão, percepção, aprendizagem, conhecimento. Por isso, a terapia Snosley, ela estimula as conexões neurais. E nós sabemos que nós somos o resultado de tudo que nos chegou através dos sentidos. Portanto, o ambiente multissensorial, ele estimula os 5 sentidos. E comprovado através de estudos, pesquisas que melhora a comunicação, aumenta a atenção, concentração, foco, desperta a memória, desenvolve a comunicação verbal, melhora o resultado no processo ensino-aprendizagem. E o grande objetivo do nosso trabalho é desenvolvermos a parte cerebral, que é onde tudo começa. Todo o processo de reabilitação e estimulação motora, ele acontece com base na plasticidade cerebral, ou seja, ela é definida como a capacidade adaptativa do sistema nervoso central em reorganizar e modificar funções, adaptando-se às mudanças internas e externas. Considerando que o ambiente multissensorial, ele tem como foco a plasticidade cerebral, consequentemente, o atendimento fisioterapêutico, utilizando a sala do Snosley, ele desperta um maior interesse no indivíduo em realizar as atividades motoras. A psicologia, ela procura entender o indivíduo através da sua totalidade, aquilo que o indivíduo sente e como ele percebe o mundo e a si mesmo. A terapia Snosley é uma terapia complementar multissensorial que busca, então, trabalhar com 5 sentidos através de todos os equipamentos dentro da sala. Tá? Esse indivíduo, ele
vai tendo uma melhor percepção de si e deste ambiente que ele está inserindo, que é o ambiente externo. O espaço Snoozling e a psicologia juntos, eles buscam então que esse indivíduo vá se conhecendo melhor, vá compreendendo melhor, se entendendo. Então, questões como ansiedades, medos, fobias, ele auxilia muito no processo de aprendizagem, a sala auxilia muito no processo de aprendizagem, e também para trabalhar questões como autonomia, autoconhecimento, autoestima e autocontrole. A psicologia e a terapia Snoozling juntos. Através, então, dos estímulos que são recebidos ali dentro da sala, esse indivíduo tem uma melhor compreensão dele mesmo, da mente, corpo e ambiente. Isso busca uma melhor qualidade de vida e melhor processo de aprendizagem para ele. Buscando, então, uma melhor qualidade de vida através de saber nomear seus sentimentos, suas emoções, tendo cada vez mais autonomia e autocontrole. Utilizando a sala multissensorial, podemos desenvolver a comunicação, a criatividade, a atenção e concentração, além de trabalharmos a estimulação auditiva e as funções responsáveis pela mastigação, deglutição e respiração em crianças e adultos. Na terapia ocupacional, temos como principais objetivos a promoção do relaxamento, da interação social, além do estímulo sensorial e de habilidades cognitivas. Além disso, na terapia ocupacional, nós buscamos trabalhar a autonomia e independência nas atividades do cotidiano, que são significativas para o indivíduo.